Salve, salve, Rede Super! Começa agora mais um programa, agora é com eles, e o programa, você já sabe, é feito para o homem cristão brasileiro. Lógico, também na companhia aí das mulheres da sua vida. Meu irmão, preste bem atenção que o programa de hoje está sensacional. E nós vamos falar sobre bebida alcoólica. Será que pastor, o crente pode beber? Então nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, então fiquem ligadinhos porque o nosso programa já começou. É isso aí, pessoal, acelerando na curva, mais um Agora é com eles para abençoar você e toda a sua casa. Sou o pastor Serginho, estamos aqui para esse tempinho juntos aí dessa conversa, papo reto de homem para homem, e no programa aqui, certamente eu não faço nada sozinho, eu tenho um cara que me ajuda. Esse é um cara assim extraordinário, esse é um cara, vamos dizer, auspicioso, um cara elegante, meu querido Felipe Barros. Eu preciso dizer que você está elegantíssimo hoje. O pessoal gostou da camisa azul, o que você achou? Não, o que está me chamando a atenção esse aqui sem meia. Assim, calça, sem meia, tudo cara jovem, né? Pessoal, atenção, homens, a questão aí de envelhecer não está ligada diretamente à idade, né? Alguma, então, nós é jovens. Estilo. Peguei a roupa. Chegaram a falar que é blusa do Cruzeiro? Chegaram a falar e estão falando, pastor, sua camisa aí e tal. Não, isso aqui a gente é emprestado. Então a gente usa para fazer o programa. Tem até o galo aqui. Não pode sonhar isso aí, não. Com ele não pode sonhar, não. Mas eu estou feliz de estar aqui com você mais uma, viu, Serginho? Vamos para cima. Vamos para cima. Filipão, e hoje com esse assunto assaz polêmico aí, né, que é a questão do cristão e a bebida alcoólica. A gente já sabe que é problema, né? Então vamos conhecer agora aquele nosso convidado que faz parte aqui do nosso time do estúdio para debater conosco. Então você vai conhecê-lo agora. Fernando Herculano exerce o ministério pastoral há 30 anos. Ele leciona no Seminário Teológico Batista Independente e no Seminário Teológico Casa de Profetas. Atualmente pastoreia a Igreja Batista da Concórdia. Formado em teologia, tem licenciatura em pedagogia e pós-graduação em religião e filosofia. Fernando é casado com Vânia há 30 anos e é pai de 3 filhas: Fernanda, Sara e Maria Clara. Olha só, gente, depois desse currículo aqui, saudar o nosso querido pastor. Pastor Fernando, que bom tê-lo aqui conosco, né? Um prazer estar aqui presente para nós juntos aqui conversarmos sobre esse assunto que tem uma grandiosa importância e é um assunto que divide opiniões, né? Dependendo do lugar onde as pessoas estão, às vezes até da denominação, divide opiniões, mas vamos aqui tentar explorar, conversar, bater um papo sobre esse assunto com a finalidade de esclarecer, né, a opinião das pessoas e as pessoas que não têm opinião. Muito bom, gostei disso. Eu vou colocar lá no meu Instagram, lá, gostei. Agora, Filipão, você faz lá nas suas redes sociais aquelas caixinhas de perguntas, tem o hábito assim, costuma fazer? Não, eu faço muito pouco. Muito pouco, eu também. Muito pouco, tem muito ali costume. Eu acho que, não sei se é tão... Mas acompanho. Quem faz, né? Acompanha, a gente vê que é um assunto recorrente, assim, todo mundo quando coloca essa pergunta faz essa caixinha. Faz a caixinha, alguém coloca, Pimba. Várias pessoas colocam as perguntas ali. E a gente, como o pastor Fernando acabou de falar, a gente vê que tem pessoas com opiniões completamente diferentes entre si. Tem questões culturais, tem gente que traz ideias que determinadas coisas podem, outras não podem. Eu acho que o melhor é sempre a gente estar caminhando à luz da palavra e sendo mais... Então vamos colocar na caixinha de perguntas do nosso pastor Fernando, né? É isso aí. Pastor, e aí? O crente pode beber? Água? A água eu estou bebendo aqui, ó. Tá muito boa, diga-se de passagem. Né? É uma pergunta realmente que os pastores sempre estão recebendo. Sim. É normal. Alguns perguntam porque quer orientar alguém, alguns perguntam porque estão bebendo, alguns perguntam que estão com vontade de beber, e assim por diante. E por que às vezes cria-se essa lacuna de dúvidas para tantas pessoas? Em primeiro lugar, é porque não existe, por exemplo,
no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, como há lá no Decálogo, não matarás, não existe o não beberás bebida alcoólica. Mas a Bíblia, na verdade, ela não proíbe tudo que não se deva fazer, né? Então, vamos tentar aqui pensar de uma maneira mais adequada. A bebida alcoólica, nós sabemos muito bem que ela altera muito vamos dizer assim, a situação da pessoa, a maneira do seu comportamento, os seus reflexos físicos, a sua maneira de falar, de pensar, de reagir, de tudo, absolutamente. Mas aí, quando a gente fala isso, alguém diz o seguinte: não, mas você está falando da pessoa embriagada e não da pessoa que talvez beba socialmente, né? Que é o termo usado, né? Exatamente. Realmente, há uma diferença. Sim. Mas só que tem um porém. O beber socialmente, ele seria, ou há nesse comportamento, uma possibilidade, uma propensão da pessoa chegar a esse estágio segundo, que é do embriagar, e talvez, como acontece muito no nosso país, a respeito do vício, que é muito forte. Então vamos lá. A Bíblia, ela traz mandamentos negativos e positivos. Quando eu falo mandamentos negativos, é aquele: não matarás, tem um não antes, não faça isso, não faça aquilo. E positivos, quando ela ordena fazer alguma coisa. Por exemplo, amarás o teu próximo. Agora, existe uma quantidade enorme de assuntos que estão entre esses mandamentos que muitos chamam um campo de liberdade. Aquilo que Paulo talvez teria dito, se referindo talvez a essas coisas, que ele poderia, mas não lhe seria lícito. Então, quer dizer, há coisas que nós podemos, porque não há uma proibição tácita ou um ordenamento claro. Então, a gente vê que há um campo de liberdade. Mas só que a Bíblia, ela sempre nos orienta ao caminho da sabedoria. Eu quero só citar alguns fatos sobre a bebida alcoólica. O Antigo Testamento, por exemplo, ele fala sobre o vinho e sobre a bebida forte. O vinho é o fruto da uva, né? A bebida forte é uma fermentação de uma bebida que é muito popular. Basicamente o que é a cerveja. Cerveja, sim. Exatamente. Que é a cevada ali e tudo. Exatamente. Então, são bebidas fermentadas. Essas eram as bebidas usadas na época de Israel, muito antes, no Egito. Isso já era bem comum. Sim. Por exemplo, depois que os filhos de Israel saíram do Egito e estavam caminhando no deserto, Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo. E todo aquele ritual levítico, sacerdócio. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles não poderiam consumir a bebida antes do seu ofício. Olha bem, aí algumas pessoas poderão, dentro desse campo da liberdade, dizer assim: olha, mas é só durante o ofício. Só para o sacrifício, Só só para o ofício sacerdotal. Até porque o vinho e a bebida forte fazia parte da cultura de Israel. Sim. Era muito comum. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve 2 de suas cartas pastorais, a 1 Timóteo e Tito. E lá ele diz que o bispo, o pastor, o diácono, ele não pode ser dado Há muito vinho. Sim. Isso significa que há pouco pode? Não necessariamente. Exatamente. Mas as pessoas que querem, vamos dizer assim, legitimar uma postura da bebida como sendo algo comum para a igreja, então elas fazem exatamente esse questionamento. E a gente não pode deixar esse questionamento de lado, nós temos que tentar buscar uma resposta para eles. Sim, né? claro. E o outro argumento é o seguinte: a ceia. A ceia é com pão e vinho, ainda que há quem diga que quando Jesus instituiu a ceia não era vinho, porque ele fala do fruto da videira. Então, algumas pessoas dizem que esse tal fruto da videira é o mosto, que seria o suco de uva. Só que, na cultura de Israel, o vinho era comum. E quando Paulo escreve para os coríntios, ele fala que a questão do vinho, tanto a bebida quanto a comida, estava dando problema. Há quem se embriagasse com vinho e há alguém que praticava o pecado da glutonaria. Comia muito. Comia demais. Então, o vinho embebedava. E
Aos Efésios ele também diz isso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então fica parecendo que essa questão do vinho realmente está no campo da liberdade. Só que nós cristãos somos chamados para uma boa mente, para a sabedoria, para uma mentalidade equilibrada, uma mentalidade cristã. Para vivermos no Espírito. Exato, exato. Então, pensando sobre a bebida, o que nós poderíamos falar sobre isso? Vamos falar então do nosso país. Em Israel, no Israel antigo, havia esse costume cultural, era muito comum. Ponto final. Para nós, não há esse costume. Para nós, principalmente cristãos, evangélicos, Sim. protestantes, não há esse costume. E para nós, nos nossos dias, sobretudo no Brasil, a bebida, ela constitui um problema gravíssimo para a sociedade, em várias áreas. Por exemplo, para o sistema de saúde. Bebeu, dirigiu, causou acidente, e tudo vai desembocar lá no Estado onerando ali a saúde. Exatamente. E a pessoa não pode beber absolutamente nada para dirigir. É a lei seca mesmo, não tem aquela margem de tolerância lá. E se ela não pode dirigir um veículo, o que ela pode fazer então, depois de consumir a bebida? Eis a grande questão. Porque ela não tem reflexo, ela não raciocina bem e assim por diante. Então, para as outras coisas poderia? Fica a pergunta já, nós combatendo esse campo de liberdade. Sim. Segundo lugar, se fosse só no trânsito, ainda estava bem. Não seria tanto problema. Vamos para outro nível, da família. Todo mundo sabe que final de semana, ou aos finais de semanas, é onde mais tem confusões entre vizinhos, entre familiares, entre marido e mulher, nos bares e em todos os lugares onde se consome a bebida. Detalhe, e especialmente aos domingos, que nós tomamos como dia do Senhor para nós, né, numa condição até batista, mas onde tem o maior número de suicídios. Sim. Aí, isso é consequência, causa, estamos falando. Certamente, tudo isso influenciado pela bebida. Então, olha bem, nós presenciando, sabendo que a bebida alcoólica, ela produz muitos males na sociedade brasileira, em todos os níveis, olha, acredito que nós precisamos ter uma postura mais equilibrada em relação a isso e nos abster totalmente, até para que nós sejamos uma voz que oriente as pessoas que são viciadas, que querem entrar para o consumo da bebida, para as famílias e assim por diante. Até porque há inúmeras e centenas e milhares de pessoas que são viciadas, essas não têm um mínimo domínio, né? Mas começaram lá com pouco, certamente. É como as outras drogas que são proibidas, né? Começa com pouco e daí a pouco está sendo dominada por esse vício terrível, inclusive. Então, nós precisamos pensar de uma maneira bem equilibrada para que nós sejamos pessoas até limpas dessa questão para aconselhar. Porque eu sei que qualquer pessoa que fale aquilo que é certo, um bêbado, ele pode falar que a bebida é errada. Ele pode falar sim. Só que ele está sendo atingido. Ele talvez não teria a mesma autoridade. Nós temos vídeos na internet de bêbados pregando a palavra, exortando pessoas ali, ó, eu estou assim, e trazendo uma palavra que é uma palavra de Deus ali naquela hora. É possível. Cantando louvores ali maravilhosos e até orando em outras línguas. Isso. Esse é um detalhe importante porque muitas vezes, pastor, o senhor falando aí sobre o vício, a gente esquece, a gente já logo reporta ali a nossa mente ali aquela condição do alcoólatra em si, aquele que bebe todo dia. Não, mas às vezes o vício pode estar, né, de uma outra forma, até porque, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos, um dos lemas deles que eles trabalham é: não beba, não tome o primeiro gole. Isso, exato. Só um primeiro gole ali, só um gole, não seria já
Ah, não tem problema. Mas às vezes aquilo ali pode, palavra hoje da moda, né? Ser um gatilho para tantas outras coisas e até para esse tipo de doença. É o início, né? Claro. Tudo se começa por algum ponto, né? E esse é o grande problema. Então, nós precisamos realmente estar isentos para que a gente seja uma voz sensata e de esperança, porque isso é problema para muitas pessoas. Um lar onde é afetado pela bebida descontrolada, sobretudo, gera uma enormidade de problema que vira realmente o lar, a casa, vira uma situação terrível. Vira um inferno mesmo, vira um inferno, porque vira. É complicado. Quem tem essa vivência sabe, em respeito a esse contexto, quem vive tem que pensar muito bem, até porque nós somos seres relacionais e isso pesa nas nossas decisões do dia a dia. Né? Muita gente que vive isso e vive um inferno em casa mesmo, como você falou, né? Mulheres, homens, mães, pais, filhos que sofrem às vezes ali com um alcoólatra. O programa a gente sempre faz aqui, o programa agora é com eles, é para homens. Então, quantos homens alcoólatras a gente tem? Tem mulheres também, mas quantos homens alcoólatras e mulheres que sofrem com isso, famílias inteiras que sofrem. É óbvio que o programa é feito para a família e para o homem como ponto central, mas o Agora é com eles também é feito para você, mulher, para que você saiba também como lidar com essa situação dentro da sua casa. E a gente sempre tem aqui uma opinião feminina e vamos colocar então mais uma mulher nessa conversa, que agora é com ela, a Madalena Silveira. Nós sempre precisamos ter a palavra de Deus como nosso manual de instruções. Pois no Salmo 119, a palavra de Deus diz que ela é luz para os nossos caminhos e sempre precisamos estar atentas àquilo que ela nos instrui. Em Provérbios, capítulo 23, a partir do versículo 29, tem um texto muito interessante que nos diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. E no capítulo 31 de Provérbios também nos relata um conselho de uma mãe ao seu filho que era um rei, que não era para ele se envolver com bebidas, porque quando se envolve com bebidas, podemos esquecer os princípios bíblicos que nos foram ensinados. E quantas vidas foram perdidas, quantas famílias destruídas por causa da bebida. E em Filipenses 4:8 nos ensina que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E em 1 Coríntios 10, no versículo 32, nos ensina também a que nós não possamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Que Deus te abençoe. Valeu demais, Madá, show de bola. A pastora Madalena, pastora ali do Ministério Feminino da Lagoinha, né? Matriz ali, bênção pura, uma história linda, um testemunho também maravilhoso. E no texto que ela leu, eu mostrei aqui para o Felipe, né? Sem conhecer o conteúdo dessa participação dela, era o texto que eu estava aqui separando para fazer esse comentário sobre isso. Para quem são os ais? Quando fala ai, você pode ter certeza que não vem coisa boa por aí. É uma medida ali, né, uma consequência de algo ruim.
Agora é com eles, de volta aí na sua programação da Rede Super. Você que nos assiste aí pelo canal 23 ou pelas nossas plataformas aí, nossas redes sociais. Beijo para todo mundo e chama mais gente aí para participar aí, para assistir esse programa fantástico. E o tema de hoje é sobre bebida alcoólica. Nosso convidado do estúdio aqui, nosso querido pastor Fernando Herculano. E nós vamos chamar mais um pastorzão, gente fina, aqui o nosso querido pastor Matheus Almeida, que fala conosco aí de forma remota. Pastor Matheus, seja bem-vindo ao nosso Agora é com Eles. E aí, gente, tudo bem? Prazerzão estar com vocês aqui, viu? Prazer todo nosso, a honra aí. E estamos falando aqui de bebida alcoólica aqui, meu irmão. Aí eu te pergunto, você como um pastor de adolescentes aí, né, no Rocket lá na nossa matriz, e aí, cara, o crente aí pode tomar uma de leve assim e tal, amaciar aquele suquinho da confusão, como é que é? Misericórdia, falou suquinho da confusão, tá repreendido em nome de Jesus. Refrigerante, cevada, tal, sem pó, não? O Felipe tá cara, falando sobre até o nosso contexto aqui, né, com os adolescentes e cuidando, né, tendo acesso a muitas famílias de adolescentes, a gente até observa a quantidade, né, de famílias que são tão desestruturadas e são afetadas por conta do uso abusivo do álcool, né? A gente observa hoje dentro do Brasil dados que são alarmantes. Foi feita uma pesquisa em 2001 de que o padrão de consumo de bebida alcoólica da população brasileira é de 18,4%. Então, 18,4% são consumidores assíduos do álcool. E quando a gente separa homens e mulheres, a gente tem 1/4 dos homens brasileiros presos no alcoolismo. São 25,6%. Então, a gente vê que no Brasil, o alcoolismo ele é muito mais do que um simples consumo recreativo, né? O alcoolismo, ele, de fato, é uma doença e que tem destruído tantas famílias. Quando a gente estava assistindo um pouco, né, do programa aqui antes de entrar e vendo a conversa, a discussão sobre, justamente biblicamente, né, o que a Bíblia fala sobre o álcool. E, enfim, tem muita gente que usa esse argumento, mas a Bíblia fala sobre não se embriagar e tal. Mas, como sal da terra e luz do mundo, a gente põe o álcool para quê no meio? Para ser mais incendiário? Para incendiar mais? Para atacar mais fogo? Geralmente, né, nós somos tendenciosos como pessoas caídas, carnais, a ir para o lado do erro mesmo. Então, começa com um pouquinho, começa com um golinho, começa com a recreação, começa com a bebida social, e isso vai nos afundando. A própria Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, ao meu ver, de fato, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A gente tem que ter esse cuidado, essa cautela no lidar com esse tipo de assunto, principalmente porque a nossa sociedade brasileira ele é muito intenso, ele é muito sanguíneo, ele é muito descontrolado, ele é desequilibrado, ele vai para um dos polos sempre e ele não consegue ficar no lugar de equilíbrio. Então, como cristãos, eu vejo que nós precisamos nos resguardar de todo escândalo, de toda desgraça, de toda destruição, de toda confusão, né? Então não bebe a bebida da confusão não, irmão, pelo amor de Deus. Boa. Tomar cuidado. Tomar cuidado é sempre importante. O pastor trouxe aqui que não existe um local na Bíblia em que vai dizer que isso é pecado, mas talvez isso não convenha. Aí olhando para o Mateus ali, eu já começo a fazer um paralelo com essa faixa etária que é dos adolescentes que estão em fase de desenvolvimento para poder se alcançar o amadurecimento. A gente tem toda uma indústria de mídia que faça a propaganda constantemente das bebidas alcoólicas e que vende isso. Você vê as propagandas, por exemplo, bebida alcoólica, sempre vende isso como uma coisa prazerosa, sempre vende a bebida alcoólica como algo que vai mudar a vida da pessoa. E sempre ligado a questões muito importantes, principalmente agora nesse tempo, a condição assim de conquistas, da sexualidade, prazer, né? O prazer, a alegria, o gosto. Então, o cara gosta muito de futebol, então já começa a se associar que para que eu tenha prazer assistindo uma partida de futebol, eu preciso estar tomando a bebida alcoólica, porque aí eu perco filtros e eu consigo esquecer um pouco os problemas da minha vida. Então, o marketing em torno de tudo isso é muito forte.
Se a gente não faz um trabalho contrário para poder, eu não estou dizendo para poder dizer que é pecado, porque talvez não se encontre isso de fato na Bíblia. O que vai ser das nossas crianças e dos nossos adolescentes que ainda não têm uma maturidade completamente formada, e o Mateus trabalha diretamente com o adolescente todo dia, sabe do que eu estou falando, para lidar com esse conflito, para lidar com essa situação, uma vez que não tem todos os filtros que se precisa ter para poder conseguir tomar uma decisão consciente, entendeu? Então, a igreja, volto a dizer, a gente até falou sobre um outro assunto num outro programa, tem um papel fundamental nessa questão do guiar, né? Do mostrar o caminho, do induzir as pessoas a fazerem as coisas certas, principalmente os nossos jovens, as nossas crianças e adolescentes. Sim. Mateus, aqui, né, só para fazer essa deixa aí para você agora, hoje como pastor aí de adolescentes, a gente sabe também que é absurdo o número de jovens, né, que têm a sua iniciação aí no álcool, que é a droga lícita. Sim. Lembrando que, né, o que eu peço a você é um recado aos pais aí, principalmente, porque só você sabe aí como que você tem recebido esses meninos aí, não é? Até um dos recados, né, que eu penso assim, só para comentar, é que o pai já faz um menino de aviãozinho. Vai lá e busca cerveja para mim. Já é dentro da estrutura aí um aviãozinho. Mas sobre esses outros aspectos aí do construto mesmo de cada um, o que você fala para os pais, né? E até mesmo para os adolescentes aí sobre a questão aí, a sua ponderação, Mateus? Vamos lá. Então, a adolescência é essa fase de muita formação, né? Do ser humano, do ser social, formação de muita opinião. Hoje, o adolescente ele tem muito acesso a muitas informações. Então, na adolescência, né, o final da infância, ali, a pré-adolescência, a adolescência, ele está formando a opinião e se formando como cidadão, como ser social, como ser ativo socialmente. E é justamente essa fase que é tão sensível, né? Justamente esse momento que é tão delicado, porque quando o vício ele começa aqui na adolescência é muito mais difícil, né, de se trabalhar ele depois, lá na vida adulta, lá quando já tiver nos 50, 60 anos. Quantas pessoas a gente não conhece que falam que começaram a beber com 10 anos de idade, com 11 anos de idade? Quantos que a gente não ouve dizer que começaram a fumar um cigarro nessa idade também, ali no início da adolescência? Então, é necessária muita atenção. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes, os pais eles têm uma queixa a respeito de um determinado vício, seja ele de qual for a natureza, né? Mas os pais geralmente vêm com uma queixa. Só que, muitas vezes, o pai não é o exemplo. Muitas vezes, o pai, ele, de forma inconsciente, até incentiva o filho a mergulhar no vício, porque o filho vê o exemplo dele, porque o filho ouve o que ele fala, porque o menino ele observa, ele tem amigos, ele tem colegas, ele tem relações com as pessoas e ele não é aconselhado de forma intencional a respeito desse assunto. E aí vai se formando a opinião, vai se formando a mentalidade, vai se formando a cosmovisão do adolescente, e quando ele chega na vida adulta já está com aquele coração fechado, né? Com aquela mentalidade fechada e com o vício mesmo já plantado na sua vida. E aí é um árduo trabalho para se desvincular, né, para abrir mão desse vício e, de fato, somente uma ação do Espírito Santo, encontro verdadeiro com Jesus, que vai desvencilhar a vida desse agora jovem adulto, né, que desde a sua adolescência vem sendo formado, vem formando a sua vida nesse caminho tão tortuoso que é um caminho de vícios e que vai acarretar em muitas consequências negativas na vida dele lá na frente, na formação da família, na criação do seu próprio filho. Tudo isso, né, a presença desse vício desde a adolescência vai gerando distúrbios relacionais, distúrbios sociais, né? Voltando ainda naquele primeiro assunto que eu falei sobre o povo brasileiro ser um povo muito intenso, né? Dados da Organização Mundial da Saúde dizem que o consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial. Então, existe uma média no mundo. Aqui no Brasil, o povo bebe mais do que o resto do mundo. Então, a gente já tem uma sociedade que é propensa a isso. Como líderes de adolescentes, como pastores de adolescentes, como pais de adolescentes,
nós precisamos, de fato, ensinar os adolescentes, ensinar as crianças, ensinar os jovens, não apenas que eles não podem beber, mas por quê? Além de ofender o caráter de Deus, além de ser pecado, além de errar o alvo, existem consequências físicas, biológicas, existem, além das consequências espirituais, existem consequências emocionais, existem consequências na vida, né? Então, nós precisamos urgentemente, principalmente uma geração resposta, vai procurar em tudo quanto é lugar a resposta que eles precisam, o preenchimento que eles precisam. Uma geração tão intensa, a gente precisa discipulá-los e ensiná-los a respeito do risco, do perigo de cada vez do alcoolismo. Show de bola. Meu querido pastor Matheus Almeida, brigadão, cara, pelo carinho aí conosco, ter nos atendido. Toda sorte de bênçãos aí para vocês aí no Rocket, aí na Matriz. Valeu, obrigado. Pastor Fernando, Sim. Do que o Matheus falou, o senhor quer comentar também, acrescentar aí? Pode falar. Sim, eu estava falando da família ali, a criança começa... Realmente, o lugar de iniciação da bebida, normalmente é na família. Porque é uma substância legal que a própria criança pode buscar para o pai e assim por diante. Eles pedem para pegar lá na geladeira e botar na mesa. Ele vai acostumando com esse ambiente. E o pai que está participando daquilo ali, ele fica até constrangido em falar com o seu filho para não participar. Então, são iniciados dentro da própria família. Eu conheço um rapaz aí, até graças a Deus ele se converteu aos 18 anos, mas desde pequeno ele sempre ia buscar cerveja lá para o pai, aqueles negócios para, né, atender ali as visitas, aquela coisa toda. E, né, não raros os momentos, muito pelo contrário, ele chegava lá assim: ô pai, deixa eu beber só a espuminha. Sou eu. E se Jesus não tivesse entrado na minha vida, certamente eu não sei se eu estaria aqui para contar essa história, não é? Não cheguei àquele ponto ali de estar, mas tive muitas situações e o caminho já está, a rota de colisão já estava lá. O risco, porque é a fase em que psicologicamente, fisiologicamente, a criança e o adolescente estão sendo formados. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que deixar bem claro o seguinte, porque nós falamos no início sobre a embriaguez e o consumo social. Tá, a embriaguez, a Bíblia fala sobre ela clara, que é pecado, porque ela altera toda a personalidade da pessoa, a maneira de pensar, de falar, altera tudo, potencializa as maldades, coisa ruim. Eu queria até dar um exemplo disso. Então, o beber social é porque é o primeiro passo para isso. Esse é o grande problema, é o risco, é estar sob o risco. Então, é muito melhor evitar, porque isso, na verdade, não é um alimento, não é algo necessário. Então, é bom evitar. Até pelos fatores que nos induzem à bebida, a gente sempre tem aquela condição de recompensa, não é? Isso, para nós, seres humanos, a gente tem isso em todos os níveis. E dali a gente pode desencadear a esses vícios, a essas doenças que, de fato, são complicadíssimas e que, segundo a ciência, não tem cura. É algo que se tem tratamento, cuidado, e você vai até o final sem poder baixar a guarda em momento algum. E nisso a gente inclui o quê? Bebida, o cigarro, as drogas, a pornografia. Sim. São essas coisas que nos dão esse entendimento de recompensa, o nosso sentido de recompensa. Trabalhei aí a semana toda, sentei o pé lá, aí depois do serviço, toma uma com os amigos, happy hour. Happy hour, a hora feliz. Então, você tem aquela conveniência àquele momento. Peraí, o happy hour não tinha que ser você voltar para sua casa, ver sua família, dar beijo na sua esposa, brincar com seus filhos? Ficou relegado a esse contexto. É o marketing. Oi? É todo por marketing. Causa do marketing. É todo marketing. É bonito. Então, a hora feliz é qual? É aquela hora que você para. Então, é quando os valores são invertidos. A gente não está falando sobre pecado. Exatamente. A gente está falando sobre inversão de valores. Talvez não seja pecado, mas se torna algo mais importante na vida de alguém, ou algo indispensável, o que vai ser um vício, que aí sim que está completamente errado, eu dependo daquilo. E aí a gente não está falando só do álcool, aí a gente vai estar falando de tudo, de todas as esferas. Tem uma série de coisas. Ali o pastor falou da própria glutonaria, que Paulo falou, ó, se tem uma coisa aqui que eu não faço é louvar vocês aí. Falando para aquela igreja de Corinto, vocês estão avacalhando o negócio. Uns estão bebendo demais, outros estão comendo como se não tivesse o amanhã.
Paulo falou isso. Aí, logo em seguida, traz o que é a orientação da ceia do Senhor. Paulo estava com Jesus lá no cenáculo, lá, estava lá na casa do Simão. Lá. Não. Aí ele diz, porque eu recebi do Senhor, aí vem o testemunho, aí vem a postura. Ele poderia falar até pelas suas outras tantas condições, não é? Então, por isso que precisamos ficar totalmente atentos a isso. Pastor Sérgio, eu queria dar um exemplozinho na Bíblia da bebida. Noé era um homem santo, um homem que achou graça diante de Deus e foi o único preservado diante de uma catástrofe mundial. E depois do dilúvio, o homem plantou uma vinha, passou lá talvez alguns anos, fez um vinho e bebeu. E quando ele bebeu, ele entrou na tenda dele e tirou a roupa, ficou peladão. Quer dizer, começou a fazer aquele show que às vezes a pessoa totalmente desorientada pode fazer. Seus filhos viram, um agiu errado, 2 agiram bem, pronto. Acabou com maldição, com um jeito na sua família, por causa da bebida. E olha bem, nós estamos falando de uma pessoa super preparada, uma pessoa boa, uma pessoa escolhida por Deus. É porque a bebida, ela potencializa somente coisa ruim. Então, Noé, o homem escolhido por Deus, ele fez uma coisa feia, vergonhosa, ruim, por causa da bebida. É o que o texto lá de Provérbios fala, daqueles ais, está falando que o cara que está diante ali da bebida ali, né, ali especifica o vinho, porque era o contexto, né, se fosse aqui escrito aqui o Provérbios de Salomão no Brasil, seria, não fique diante da cerveja, que é a bebida, ou então da cachaça ali e tal, ia falar assim, o cara, ele vai morder a cobra. Olha que, peraí, tem louco. Insano, não é? A gente pode dizer. E também, não só pela condição de pecado, por exemplo, a gente entra também que as suas nuances nos levam a pecados. Por exemplo, defraudação é um pecado? Sim. Sim. O cara tá lá, beleza. Não, eu não tenho problema com bebida alcoólica. Mas a esposa, os 2 cristãos, bacaninha, lindinho, bonitinho, fofinho. Só que às vezes essa esposa veio de um lar onde o pai era alcoólatra, o pai tinha ali esse vício, batia na mãe, aquele negócio todo. Aí ela casou com um homem de Deus para ser um homem de Deus. Se o cara toma umazinha ali, uma dosinha pequititinha assim, 2 dedos, aquilo ali já fere a emoção da esposa. Ele está desrespeitando a mulher da sua vida. Sim, exatamente. Mesmo que ela, na hora, ela nem consiga expressar, mas aquilo ali remete à lembrança dessas feridas. Então, não é só o não beberás, é também as decorrências, né? É verdade. Lembra que nós precisamos de equilíbrio, de sensatez. E qualquer coisa que tire a nossa sensatez, o nosso equilíbrio, a nossa boa postura em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa, tudo isso deve ser evitado. E não passa só pela bebida, é lógico. A bebida é um dos fatores. Vários. Até paixões que são platônicas, elas alteram. Tudo que nos altera. Toda pessoa que busca a sabedoria, ela foge disso, porque o nosso objetivo é sermos influenciados pelas coisas de Deus, pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E nada mais fora disso. Então, tem que ser uma luta nossa. E há muitos irmãos entre nós que foi curado do vício. Então, no nosso meio, no meio da congregação, no meio santo, nas nossas festas, nos nossos encontros, é melhor que não tenha isso, porque é uma porta aberta para essa pessoa que já foi dominada. Pastor, só um testemunho rápido aqui, ó. Janeiro, na praia ali e tal, praia, sol, mar ali e tudo. Tô lá, olho para os... Né, quando eu não tenho aqui eu me converti, eu tinha 18 anos, hoje 49. O que acontece? Não lembro a última vez que eu bebi ali e tal. Eu vi um cara na praia, ele vai, mete a mão assim no seu isopor, abre a sua cerveja, a mão caindo gelo assim, que calorão, tomando ali, sensacional. A minha boca virou um brejo. Por quê? Eu sou um ébrio? Não. É a memória química que faz. Quantos anos, Felipe, que eu não sei. E é um estímulo, né? Então, são esses cuidados que a gente precisa de ter. Então, é melhor não viver à risca. Sansão sempre quis viver no limite. É do homem tentar viver no seu limite. E é aí que nós, então, incorremos na satisfação da carne sem estar vivendo
no Espírito. Nosso programa chegou ao fim. Pastor Fernando Herculano, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi sensacional, brilhante. Amém, que bom, foi um prazer. Só uma sempre. coisinha, só para lembrar, não podemos julgar as pessoas. Claro. É lógico. Sim, Vamos acompanhar e talvez dar essa E amar, mão de né? ajuda, né? Amar todo mundo. Como eu amo sua vida, meu irmão. Te amo, meu irmão. Pastor, te amo Pastor também. também, E prazerão. amo você, pessoal de casa aí, vocês aí, ó. Beijo, nos despedimos aqui, marcando encontro pro próximo Agora é com eles, mas não mude de canal e viva essa vida boa aí, tranquilo, saudável, sem a bebida alcoólica.